Se é informação sobre o mercado financeiro que você busca, seu destino é aqui. O Infomoney é o maior portal de investimentos e negócios do Brasil. Notícias, cotações, educação financeira e guias de investimento, que alcançam milhões de usuários por ano. O Infomoney tem 20 anos de história e evolui no ritmo das novas plataformas e tecnologias. Tem a maior audiência do setor, 9% acima do segundo colocado. O Infomoney é podcast. Stock Pickers e do Zero ao Topo tiveram juntos 4,2 milhões de downloads em 2023. O Infomoney também está nas redes sociais. Só no Instagram tem mais de 2,4 milhões de seguidores e 1 milhão de interações todos os meses. No canal do YouTube são mais de 500 mil inscritos. Além de vídeos, mais de 40 programas são transmitidos ao vivo todo mês. Infomoney é produção, distribuição de conteúdo multiplataforma, onde o investidor estiver. Pessoal, muito boa noite. Que semana, hein, galera? Quanto conhecimento e reflexões para ajudar você a investir melhor e se proteger em 2024. A gente já teve uma entrevista com a guru da inovação, Cathie Wood, da Art Invest, outra com Howard Marks, dono de uma das maiores gestoras do mundo. Já falamos sobre a carteira ideal, os rumos da economia no Brasil de 2024, dividendos, as potencialidades da renda fixa e muito mais. Também tivemos as melhores ações da Bolsa, investir no exterior, tivemos uma edição super especial do Stock Pickers e ainda uma batalha entre renda fixa e renda variável. E todos esses episódios aqui do nosso evento estão no nosso canal. Lembrando que o Onde Investir 2024 tem o patrocínio de XP Investimentos, Invest Smart e Nomos. Você pode conhecer mais sobre essas empresas nos links aqui na descrição desse vídeo, beleza? E hoje nós temos 3 painéis dos nossos patrocinadores. E quem abre os trabalhos da noite são os profissionais da XP, com as principais oportunidades para 2024. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos falar sobre as oportunidades na plataforma XP? Me chamo Clara Sodré e eu não vou ter essa missão aqui sozinha. Ao meu lado eu tenho Caio Pérez, Vitor Valim e Lucas Castro para falar sobre os diversos produtos, sobre a plataforma como um todo, o que aconteceu em 2023 versus 2024. Estamos chegando ao fim da programação do Onde Investir em 2024 e nesse momento queremos falar sobre oportunidades. Mas antes de falar sobre oportunidades, queria entender um pouco o que aconteceu na plataforma XP como um todo, Caio Pérez, em 2023 e o que a gente está esperando para 2024. Perfeito, boa noite pessoal. Acho que a gente teve um ano de 2023 de muitas confusões acontecendo, né? A gente teve guerra, eleição, né? A gente veio aí nos últimos painéis que rolaram aí ao longo da semana no Onde Investir em 2024, que acho que a gente começou com um cenário muito conturbado, né? Um cenário de muita incerteza, pressão de inflação, alta da taxa de juros em todos os países. E outubro, novembro ali melhorou muito o cenário, né? Acho que deu uma clareada, acho que existe um certo consenso do nosso time de research, da maioria das casas, das análises, dos painéis que a gente viu aqui, que a taxa de juros tende a cair, né? E que agora, talvez, né, o investidor tende a buscar um pouquinho mais essa diversificação que ele não buscou em 2023, né? Em 2023, acho que foi o ano do pós-fixado, foi o ano da segurança, da emissão bancária ali, né? Então você deixa o seu dinheiro guardadinho, já está rendendo, e agora esse cenário volta, né, para o que era antes, que era um cenário de juros menores, né? E provavelmente os clientes buscando um pouco mais aversão a risco. Então a gente reparou muito assim, o cliente ele veio buscando o risco da metade do ano para cá, à medida que esse cenário foi clareando, e a gente acredita muito nesse cenário para 2024. O investidor buscando trazer um pouco mais de complexidade para a carteira, um pouco mais de diversificação, de completude ali, principalmente nos ativos de tomada de risco. Essa é uma tendência natural, né, quando a taxa de juros cai.
O bacana é que observamos esse movimento, inclusive do universo na indústria de fundos de investimentos, mas com uma particularidade muito grande. Os fundos mais conservadores acabaram sofrendo bastante, pelo menos no primeiro trimestre de 2023, por conta dos eventos de crédito relacionados a Americanas, Light, que trouxe bastante aversão a risco. Então, aquele investidor que estava acostumado com o fundo rendendo acima do CDI, que teve um fluxo muito relevante quando os juros começou a cair, ele teve esse choque que fez com que eles começassem a resgatar e trouxe uma volatilidade para o mercado de crédito. Por outro lado, essa volatilidade ela foi sendo reduzida no mês a mês e abrindo muitas oportunidades para os fundos de investimentos como um todo. Mas todo esse cenário difícil para as diversas classes de ativos, de aumento de descorrelação, fez com que a indústria de fundos de investimentos tivesse mais um ano difícil com saques, né, com fluxo negativo de captação, mas o destaque para a indústria de fundos em 2003 ficou para os fundos ilíquidos, ou seja, aqueles que não são abertos para captação e resgate. Então, tem oportunidades, os investidores estão encontrando essas oportunidades, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes de continuar falando sobre fundos por aqui, que fundos acaba falando bastante Clara, coisa. né? Assim, se os próprios gestores de fundos multimercados tiveram dificuldade de performar, né? Então não estamos sozinhos nessa, né? Assim, todo mundo que está aqui tentando montar uma carteira, tentando montar um portfólio, no cenário de 2023 era mais difícil pelo grau de incertezas que se tinha, de volatilidade, né? Até crédito privado, teve os eventos lá no início do ano que você mencionou. Então, acho que agora a gente tem um outro cenário, acho que esse é o tom, né? A palavra hedge, proteção, foi uma das mais citadas entre os gestores multimercados como detratores de carteira. E eles comentam que as posições que antes eram seguras, por exemplo, juros está subindo, a bolsa vai cair. Não foi isso que aconteceu em 2023. Perfeito. Então isso trouxe bastante volatilidade para esses fundos e a partir de outubro começou a recuperar. Mas falando em hedge, proteção, temos aqui o Vitor Falim para falar um pouquinho. Como é que foi para os produtos estruturados em 2023? Eu acho que em 2023, de fato, a gente teve uma postura muito mais passiva, né, do lado do investidor, né? Eu acho que todo mundo concorda aqui que o custo de oportunidade era muito grande, né? Por que o investidor toparia tomar risco se num produto de baixo risco, muitas vezes com FGC, ele tinha ali 2 dígitos de remuneração? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui, poxa, será que 1% ao mês ele acabou? Né? Porque boa pergunta. E agora? Em 23 esse foi o tom. Né? Em 23, dificilmente você não tinha esse 1% ao mês ali. Então, acho que a nossa plataforma de produtos estruturados, a gente teve que se adequar. Né? Como uma plataforma híbrida, a gente, de fato, o Lucas sabe mais do que ninguém aqui, 2023 foi o ano da renda fixa. Então, o que a gente conseguiu oferecer para os nossos clientes de melhor no ano de 2023 foram, basicamente, crédito offshore. Né? A gente pegava bonds de empresas que, enfim, lançavam suas dívidas lá fora e a gente trazia esse fluxo para reais e entregava para o cliente através de uma renda fixa sintética. Então, no final do dia, a gente teve muita oportunidade em 23 ali nesse sentido. Tá? Acho que o Lucas pode falar um pouquinho, de fato, se essa lei do 1% acabou e se ainda tem espaço. Né? Será que ainda dá tempo? Olha, o assunto é polêmico, viu? Quando a gente olha para o mercado, né, investimentos em renda fixa em 2023, né, com juros altos, era muito fácil, né, como você mencionou, o cliente tem 1% ao mês em ativos de liquidez diária, né, em renda fixa, produtos mais simples, como CDB, LCI, LCA. Né, isso acomodava muito o investidor, que em produtos simples que ele já conhecia na carteira, ele tinha, né, o tão sonhado 1% ao mês de rentabilidade. 1% ao mês com liquidez, com FGC, na emissão bancária de um baixíssimo risco. Grande, baixo risco, né? Agora o cenário mudou um pouco, né? Esse ativo hoje de 100% do CDI já não dá mais 1% ao mês, né? Já não dá mais 1% ao mês, né? Principalmente quando a gente coloca tributação, né? Que é um ponto importante também, né? Quando a gente analisa esse tipo de investimento. Agora sim, 1% ao mês morreu? Não necessariamente. Né? Não ainda, né? Não ainda. Apesar da expectativa de juros, né, para final de 24 abaixo de 10%, né, com quase um consenso dos analistas, a gente ainda encontra na plataforma de renda fixa da XP, por exemplo, né, investimentos com taxas pré-fixadas acima de 13% ao ano. Né? Então, mais do que 1% ao mês, só que não são produtos de liquidez diária. Né? São produtos de 5, 6, 7 anos de prazo de vencimento. E para o cliente, né, que gosta de uma pimenta, uma rentabilidade, busca uma rentabilidade um pouco superior, ele ainda pode migrar para a classe de produtos como crédito privado, né, que ele tem acesso a
debêntures incentivadas, né, CRIs, CRAs, que são isentos de imposto de renda também para pessoa física. O que eleva, né, a taxa efetiva que o cliente ganha, né, quando ele pega um pré-fixado isento, né? Então ele deveria fazer uma conta comparando com o que tem tributação, né, para fazer uma conta justa ali, né? Exatamente. São ativos com risco atrelado à empresa, né, emissora, né? Então você sai, né, de produtos bancários que tem a garantia do FGC, né, do Fundo Garantidor de Crédito, e se expõe a riscos, né, corporativos, né? É um título de dívida privada. Perfeito. Agora, qual é a vantagem? Né? A vantagem é uma rentabilidade maior. Né? Então, acho que o investidor busca isso na carteira. Acho que é importante trazer a diversificação. Né? Se você conseguir fazer um portfólio bem diversificado, né, em diferentes ativos, em riscos de empresas, né, curto, médio e longo prazo, acho que aí está o segredo para conseguir ainda buscar 1% ao mês, mas você não vai conseguir manter os investimentos que você tinha antes. Né? Acho Perfeito, que essa é a ideia. Acho que tem que alongar um pouco o prazo de investimentos, né? Isso ajuda na rentabilidade, crédito privado, sem dúvida. E aí, nesse mesmo conceito, o Bond Repack, que nada mais é do que uma renda fixa lá fora, que a gente traz para o Brasil, bota numa nota estruturada, né? Faz essa diferença dos câmbios e entrega também uma taxa super atrativa para um posicionamento de longo prazo. Né? Os Bond Repacks, tá? Eles são os ativos de renda fixa internacional, né, trazidos aqui para o Brasil, para o investidor ter um acesso facilitado, né, a um produto, né, sem ter que abrir uma conta internacional, né, sem ter que fazer uma remessa de dólar, por exemplo. Lembrando que nessa estrutura o investidor ele não corre o risco cambial. Então, basicamente, aqui a gente tira da mesa o risco cambial, a gente entrega uma rentabilidade muito superior às taxas de juros negociadas no mercado local, mas ele, obviamente, tem que fazer algumas concessões. Que concessões são essas? Prazo. Né? Quando a gente olha essa indústria de Bond Repack, são indústrias de produtos mais longos. Então, o cliente ele vai ter que fazer essa opção por mudar um pouquinho esse apetite de risco dele por operações um pouco mais longas para poder capturar essas taxas também mais agressivas, obviamente, lidando com o risco de crédito de determinadas empresas, sejam elas locais, sejam elas internacionais, mas acho que a grande resposta aqui ainda dá tempo. Né? Acho que a gente ainda tem oportunidades no mundo de pré-fixados, principalmente tanto na plataforma de renda fixa quanto na plataforma de Bond Repack da XP. Perfeito. Para quem não sabe ainda sobre Bond Repack, eu vou pedir para o pessoal mandando aqui no chat também para dar uma lida ali, né, sobre como investir, né, o que é, quais são os produtos. E falando também não só, né, do 1% ao mês, da renda fixa, a gente sabe que esse cenário ele tende a ter ativos que vão se apreciar um pouco mais, né, ativos que talvez se destaquem mais, que tragam mais fluxo. E aí eu queria puxar aqui também essa discussão, né? Acho que talvez seja um bom ano para renda variável, né? Para fundos de ações, né? Como os nossos analistas do nosso time de research têm recomendado, né? Esse é um pouco de aumento de exposição na carteira, né, Clara? Acho que o bacana, Pérez, é que conversando com alguns gestores sobre esse movimento de volta aos ativos de risco, tem sido muito pontuado o desafio que os fundos de ações e multimercados passaram nos últimos tempos em relação a fluxo. Um fluxo de saída muito relevante com o movimento de aumento de juros que nós acompanhamos, só que mesmo com o fluxo negativo, entra um pouco desse movimento errático que em alguns estudos nós publicamos no portal de conteúdos, que mostra justamente o quê? O investidor ele acaba olhando para o retorno de 12 meses passado para entrar nos fundos de ações, nos fundos multimercados, o que é um movimento negativo. A gente acompanhou isso em 2019, quando teve todo o movimento de alta da Bolsa e logo na sequência veio o Covid, os investidores saindo naquele período, logo depois de entrar nos fundos de ações. Acompanhou isso em 2021, quando estava um movimento da Bolsa Brasileira atingindo máximas e o fluxo também muito negativo, estamos acompanhando agora. O fluxo ainda não virou positivo e os fundos de ações encerraram o ano de 2023 com uma performance muito positiva, mas não sem volatilidade. Eu acho que o mais importante é isso. Quando a gente fala das oportunidades e tudo que a gente está acompanhando no mercado, os fundos de investimentos, e na XP temos uma plataforma de fundos de investimentos muito completa, com diversas subclasses de fundos, estratégias que promovem essa diversificação, eles oferecem ao investidor uma questão que é muito relevante, a gestão ativa, ou seja, ter um gestor e um time de analistas olhando para o que está acontecendo no mercado, selecionando a carteira desse fundo de investimento e entregando essa alocação para o investidor para esse retorno. Isso tudo com um único aporte,
trazendo tranquilidade para o investidor, tanto em relação também a vantagens tributárias. E o Lucas ele trouxe um ponto muito relevante sobre os fundos incentivados. Em 2023, esses fundos foram destaque dentro da renda fixa, justamente por conta tanto do fechamento de spreads, quantas oportunidades que a gente está acompanhando, inclusive em relação à tributação de outros investimentos. Então, diferente do que a gente acompanhou uma volatilidade nos fundos de crédito geral no primeiro trimestre, mas logo na sequência veio uma recuperação muito forte. Então, muitas oportunidades, o investidor tem diversos produtos para investir, mas dentro dos fundos de investimentos, essa questão da gestão ativa acaba contribuindo bastante. Faz diferença, né? E acho que não só a gestão ativa também, mas a diversificação do portfólio como um todo, né? Para quem quer resumir a vida, dá para comprar um fundo balanceado que tenha tudo, né? Mas a gente tem uma plataforma que tem 700 fundos diferentes, 80 emissores de renda fixa, tem renda variável, tem produto estruturado, alternativos, fundo imobiliário. Então, acho que o investidor buscar essa diversificação, eu acho que ela é muito importante. Não só a diversificação de ativos, mas também a diversificação de moedas, né, Lucão? Sim, perfeito. A gente fala muito, né, entre as classes de ativos que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, mas é super importante, né, passar para o investidor, né, a diversificação internacional, né, diversificação de moeda, né, acesso a uma economia mais forte, né, opções de ativos diferentes, né, e a XP Investimentos, né, ela lançou o investimento global, né, dentro do aplicativo. Você abre a conta globalmente hoje em menos de 2 minutos, já faz uma remessa de dólar para sua conta global, né, e já tem acesso a inúmeros produtos de investimento. Né? Isso tudo no mesmo aplicativo que a gente já usa para investir, né? No mesmo aplicativo. Tá? Você vai ter acesso a mais de 100 fundos diferentes, né, os mutual funds, né, em dólar. Né? Você vai ter acesso aos bonds, que são os títulos de dívida, né, parecido com crédito privado no Brasil. Né? Você tem acesso às treasuries, que são os títulos públicos americanos, né, além dos REITs, ETFs, né, ações americanas listadas na Nasdaq e na NYSE. Então é uma infinidade, né, de produtos para você conseguir também diversificar seu patrimônio em dólar. Né? Então acho que aí é o segredo. Muitos investidores ainda não conhecem esse mundo, mas contem com a gente manda mais informações aqui no chat também para vocês terem na palma da mão aí, mais informações. Perfeito. E detalhes sobre os produtos. Eu queria complementar assim, né? Acho que os investidores eles se habituaram a ficar comparando produto contra produto, né? Assim, quanto está a taxa do produto X, quanto está a taxa do, né? Comparar investimento às vezes da forma errada, né? Olhando a rentabilidade passada de um fundo, né? E eu acho que o que a gente vem tentando fazer aqui na XP é desassociar um pouco isso para uma estratégia de diversificação e composição de portfólio de longo prazo. Né? A gente tem basicamente 2 alternativas aqui. Né? Uma, você pode terceirizar isso através de uma carteira automatizada ou administrada. Né? Você pode fazer isso através de fundos, ou você pode fazer isso escolhendo um pouco dos ativos também, fazer um pouquinho dos dois. Para quem gosta de ações, né, e quer entrar nesse mercado, a gente lançou um produto que acho que não tem igual no mercado. Você consegue, através da nossa plataforma, seguir as opiniões de um analista, de uma carteira recomendada, de uma casa de análise que você goste. Então, a gente tem lá uma série de casas de análises que publicam os relatórios. Se você gostou e quer seguir, mas não tem tempo, você pode automatizar isso. Né? Então, ao invés de você esperar que o analista atualize o relatório para você ler, lembrar, entrar no home broker e comprar o ativo, e talvez você já tenha perdido o preço, você pode deixar isso já automatizado. Então, toda vez que o analista trocar o ativo, ele já vai trocar por você dentro dessa estratégia chamada carteira automatizada. A gente vai mandar aqui um link também. Então, acho que, assim, grande recado aqui, né, é um ano positivo, né, é um ano de ativos de risco, né, com maior chance de sucesso, dado essa queda da taxa de juros provável. Então, acho que diversificação nesse cenário melhora bastante aqui a performance das carteiras, né, Clara? Perfeito. A gente tem uma pesquisa que a gente soltou no final do ano de 2023 com os gestores de recursos. 32 gestoras participaram dessa pesquisa, que está publicada em nosso portal de conteúdos da XP, e nós perguntamos onde eles estão enxergando as maiores oportunidades. Perguntamos perspectiva de cenário, de produtos, onde eles estão enxergando várias oportunidades, e falando de perspectiva de cenário, eles pontuaram um cenário muito positivo, mas chamou a atenção que eles pontuaram a Previdência como um dos veículos mais otimistas para 2024. Olha só. E está muito atrelado às vantagens tributárias. Vantagens tributárias agora na Previdência ficaram evidentes, né, em relação a fundos exclusivos ali. Acho que também é um caminho aí que vai ser muito demandado em 2024, né? A gente já está vendo o aumento do fluxo também. Exato. Né?
E acho que é importante o papel do assessor nessa história toda, né? A gente tem uma plataforma super robusta, tem vários produtos, para quem gosta de se autosservir, tem muito conteúdo, tem as análises, o research e tal, mas tem também a figura do assessor, que eu acho que é a nossa grande fortaleza aqui na XP, né? O assessor, a gente tem mais de 15 mil assessores, são 400 empresas associadas a gente, que tem o seu DNA próprio, o seu estilo de serviço de assessoria próprio, tudo isso para trazer uma customização de portfólio para o cliente, que eu acho que é essencial nesse momento, né? E essa customização ela vai envolver um pouquinho de tudo, aspectos tributários, quanto tempo você pode ou não pode, o seu perfil como investidor, que é super importante. E acho que muitas vezes, assim, né, você olhar o produto e falar, olha, é bom ou não é bom, talvez seja o viés errado, né? Assim, o produto ele é adequado ou inadequado para o teu momento, para o teu portfólio. E aí, ainda que você olhe e fale, pô, beleza, esse produto é adequado, mas a quantos por cento, né, da minha carteira eu vou colocar, né? Então, tem uma ciência muito grande por trás, a gente tem um time de treinamento enorme aqui para capacitar todos esses assessores, para tentar montar portfólios realmente robustos, diversificados, mas acima de tudo apropriados para o momento de vida do cliente, né? Acho que isso talvez seja o nosso grande ponto-chave aqui para a rentabilidade final do cliente, não é adivinhar qual é o ativo do momento, né? E sim a forma como essa composição está montada dentro do portfólio. Não, eu acho assim, é legal comentar, tá, que o dia a dia é corrido, né, o cenário é super volátil, né, a gente não entra todos os dias no aplicativo da XP para ver os novos produtos, o que aconteceu no mercado. Então, ter o assessor, né, por trás para acompanhar a sua carteira, fazer uma gestão ativa, poder te direcionar, né, para os melhores produtos de acordo com o momento, eu acho que é super diferencial aí da nossa plataforma, né? Eu acho que produto em algum momento vai virar commodity e o diferencial de fato está no serviço que o assessor entrega ali, porque obviamente ele tem uma visão 360 das suas necessidades, enfim, dos seus objetivos de vida. Então acho que é super importante todo mundo que acompanha todos os painéis, busquem os seus assessores, entendam quais são os seus perfis e tentem capturar um pouquinho de cada oportunidade que a gente falou aqui. É um planejamento financeiro completo, né, no final do dia. Acho que essa é a grande virtude. Não, e acho que um recado principal aqui para os investidores que estão nos acompanhando é que em todo esse cenário 2023 mostrou isso, o mais importante é estar investido, com a carteira diversificada, fazendo essa seleção de investimentos de acordo com o perfil, porque volatilidade, ela faz parte do mercado. Quando a gente acompanha o mercado, ele funciona em ciclos, e quando a gente fala de um investidor que está procurando retorno de longo prazo, entender essas diferenças de produtos, entender o que tem de opção, é muito complexo, né? Pérez, poderia falar um pouquinho, além do time de assessoria, como é que a XP pode ajudar esse investidor que está querendo agregar retornos positivos para a carteira? Perfeito. A gente estuda bastante, né, sobre quais são os fatores determinantes da carteira do investidor. Acho que, sem dúvida, o número 1 é diversificação, né, é um pouco do que você falou de estar posicionado. A renda variável acho que é um belo exemplo disso, né? Ela passou ali o ano inteiro sendo indesejada pelos investidores, digamos assim, né? Foi ficando cada vez mais barato, né? Assim, o nosso research aqui acompanhando esse movimento, né? E fazendo esse call. E aí, em poucos meses, né? A coisa anda e aí você assusta e fala, putz, mas eu não tenho renda variável na carteira. Então tem um estudo que mostra que assim, essas altas elas não são devagarzinhas e lineares como a gente imagina. Então tem 3 ou 4 dias no ano que são responsáveis por grande parte da performance. Então você tem que estar posicionado, que é um pouco do que você falou, né, Clara? Assim, acho que tem que ter uma estratégia, primeiro, né? Assim, quantos por cento do meu portfólio é adequado estar em renda variável? Então vai lá, posiciona, segura, né? Diversifica a carteira. Né? Se você dá all-in num produto, você não vai ter estômago, né? Porque ainda mais ativos que são mais arriscados, né? Então o que a gente observa que talvez seja o fator mais determinante para a performance e o sucesso de longo prazo de uma carteira é a diversificação, justamente porque a gente acredita de fato nessa diversificação. Né? Acho que a gente foi muito conhecido ao longo do tempo, né, por ser essa casa, né, que promoveu isso. Né? O mercado brasileiro até então ele era fechado, né? Cada banco oferecia só a própria plataforma, só os próprios produtos. A gente veio lá e falou, olha, talvez aqui não seja o melhor caminho para o investidor, bora colocar tudo na prateleira e não só os nossos produtos. E acho que se provou uma estratégia super, super comprovada e copiada, né? Assim, então, plataforma aberta acho que é uma realidade
E aí não adianta ela ser aberta e você escolher sempre poucas coisas ou concentrar nelas, né? Acho que você tem que essa é a vantagem essa... de um shopping financeiro, né? Perfeito. Acho que esse é o grande diferencial. Perfeito. Maravilha, pessoal. Acho que estamos chegando no fim, né, do nosso painel. Eu acho que tem só um recado que seria bacana trazer, que você comentou ali um pouco dos ativos imobiliários, é que quando a gente olha para essa perspectiva de queda de juros mais adiante, tudo que a gente tem de perspectiva para a economia, tem alguns ativos que tendem a se beneficiar mais, e muitas dessas pesquisas que a gente publica lá no portal mostram isso. E aí está na lista fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações, tem vários ativos também dentro da renda fixa, estruturas, produtos mais estruturados que englobam todas essas classes que eu falei. Então, acho que o recado que a gente tem que passar aí, que a gente está passando aqui procure ajuda para investir, mas esteja investido. No fim do dia é o mais importante de tudo. Esteja preparado, o cenário tá adequado aí para fazer um portfólio diversificado, um portfólio, né, com todas as posições aqui que a gente está comentando. Vamos mandar mais informação para vocês no chat aí sobre tudo que a gente comentou, sobre fundo imobiliário, sobre os COIs, sobre as carteiras sugeridas do nosso time de research. E acho que o principal de tudo fale com o seu assessor. Existe uma questão essencial aqui, que são questões relacionadas ao teu portfólio, a você mesmo, né? Perfil de risco, prazo, e o assessor é a pessoa que consegue interpretar isso e conhece toda a prateleira de produtos aqui para te ajudar nessas escolhas. É isso, nosso painel fica por aqui. Desejamos a todos excelentes investimentos e um excelente 2024. Fala pessoal, Lucas Colasso aqui na área e bom, parece que eu tô num ambiente de praia com esse sol na minha cara, né? Mas não tô numa praia, mas falaremos sobre algo que é tão leve e simples quanto ir até a praia, que é investir no fundo do Stock Pickers. Tô aqui com a minha conta da XP na mão, eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática isso. Bom, vou acessar aqui a minha conta, você vai para sua área logada de cliente do aplicativo. Abriu aqui a minha conta, vocês vão ver que eu tô na área inicial. Eu vou clicar aqui na barra de baixo em investimentos. E aí já aparece um botão amarelo bem grande aqui, investir. Cliquei no investir, ele já mostra para mim aqui o saldo disponível e conta e as opções que eu tenho, que são várias dentro do aplicativo. Obviamente a conta está zerada porque eu já investi o meu dinheiro, não perdi tempo, espero que você também não perca o seu. E aí você vai clicar aqui em fundos de investimento do lado esquerdo, onde você acessa todas as opções de fundos que existem hoje listadas na plataforma da XP, mas aí eu vou aqui na lupinha do lado esquerdo, facinho, escrevo Stock Pickers, igual o nome do nosso programa, e você vai encontrar o fundo já aqui, tá? Aí eu clico aqui em investir e ele já abre aqui para mim, indicando qual o saldo disponível. Eu já investi meu dinheiro no fundo do Stock Pickers, então não tem saldo nesse momento, mas para você que vai ter, você vai e coloca aqui qual é o saldo que você quer adicionar. Então vamos supor, eu vou colocar aqui a aplicação mínima, que é R$100, e eu dou um continuar. Aí ele já pergunta para você quando você quer enviar a ordem, que no caso hoje, ele te dá o resumo da aplicação, você vai continuar, você vai colocar a sua assinatura eletrônica e o investimento está realizado. Em poucos cliques e com certeza mais curto que meu bigode nesse momento. 2024 é um ano muito especial, com muitas oportunidades para poder aumentar o seu patrimônio e gerar renda extra. Para conhecer essas oportunidades, retire agora o seu convite gratuito para a Masterclass Online 2024, o ano da virada. Vou te explicar o que os analistas da XP sugerem para os seus investimentos nesse novo ano. Além da aula, vou te contar como resgatar alguns presentes que o InfoMoney, a XP e a Levante prepararam para você. Clica no Saiba Mais e feliz 2024! E o próximo assunto de hoje são as estratégias para driblar as incertezas dos mercados em 2024, com os especialistas da Invest Smart. Olá
pessoal, estamos aqui hoje com duas feras do mercado financeiro, André Meirelles, que é diretor de alocação, distribuição e atendimento estratégico na Investmart, e Mônica Araújo, que é estrategista de renda variável também na Investmart. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre onde investir em 2024, e eu acho que para iniciar, para falar com vocês dois, eu gostaria de começar fazendo um panorama do que aconteceu em 2023. 2023 foi um ano de muita reviravolta, Nós tivemos no início uma expectativa muito pessimista do mercado em relação à atividade, até porque durante o ano anterior, 2022, os bancos centrais começaram um movimento de aumento de juros, Então, esperava-se que o ano de 2023 viesse com uma redução na atividade, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A expectativa do PIB para os Estados Unidos era bem baixa, e ele veio surpreendendo positivamente o mercado ao longo desse ano inteiro, A gente viu que os Estados Unidos terminou 2023, caminha para terminar 2023, que ainda não saiu esse último dado, fechando com o PIB em quase 3%. E aqui no Brasil a gente teve o mesmo movimento, O mercado iniciou o ano esperando que o PIB brasileiro fechasse em 0,6% em 2023 e acabou que a gente também caminha para fechar o ano com o PIB a 3%. E ao mesmo tempo, a gente viu que, mesmo com a atividade econômica surpreendendo positivamente, a gente teve um processo de desinflação muito forte aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, e isso também refletiu no mercado, A gente viu que o Banco Central começou o ano com a Selic a 13,75% e fechou o ano com a Selic a 11,75%. E ao mesmo tempo, reagindo a esse cenário um pouco mais positivo no ano de 2023, a gente viu que o Ibovespa aumentou 22% no ano, teve um aumento expressivo, principalmente nos últimos meses do ano. Então eu queria começar perguntando já para a Mônica, com essa alta expressiva e melhora das expectativas no ano passado, você acredita que a Bolsa ainda é um bom negócio para 2024? Bom, essa é uma pergunta que a gente escuta sempre, Se já está no topo, ou se não, se ainda tem oportunidade. E eu gosto sempre de responder dizendo que a gente tem sempre que ter renda variável, Porque é muito difícil acertar o timing em que realmente essas mudanças de percepção vão acontecer. A gente normalmente tem assim a sinalização, mas o timing perfeito, vai ser quando mudar essa expectativa ou quando acontecer um determinado fator, é muito difícil. Então, tá sempre em renda variável é o melhor. E mesmo depois dessa alta recente, nós tivemos 2 meses aí de alta bem significativa na Bolsa, a gente ainda vê bastante oportunidade. Lógico que isso não significa que a gente não vai ter volatilidade, que a gente não vai ter uma reprecificação em algum momento, mas as oportunidades estão aí. A gente ainda vê o mercado brasileiro tradar com índices ainda muito baixos, Então, fazer as escolhas certas, ter uma diversificação setorial e uma diversificação de empresas também, mas eu acho que a participação da renda variável dentro do seu portfólio ainda é bem vantajosa, Tem perspectivas muito positivas aí no médio e longo prazo, principalmente se a gente continuar com a percepção de que a gente está num processo que está no Brasil já se iniciou, mas no cenário internacional ainda vai iniciar, que é a redução da taxa de juros, Isso tem um impacto muito significativo para a percepção de lucro futuro das empresas, e é exatamente esse crescimento futuro de lucros que vai mudar o valor da empresa, Então a gente ainda acredita que tem boas perspectivas desde que façam as escolhas corretas, Então ter sempre um pouco de renda variável dentro do seu portfólio, e aí vai calibrando em função dessas perspectivas maiores ou menores, em função do cenário macroeconômico que se configura. Mônica, durante a sua fala você explicou um pouco que alguns índices mostraram que a Bolsa ainda está descontada de certa forma. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre quais são esses índices? Dar um exemplo aqui para a gente?
Um índice que a gente acompanha de perto, né, é preço sobre o lucro, que dá a sinalização de em quanto tempo você consegue retornar com o seu investimento. E a gente está num dos menores níveis de preço sobre o lucro quando a gente olha um período longo. Tá? Então a gente não está nem na média desses últimos, vamos dizer, 15, 20 anos. Então, exatamente por essa reprecificação que a gente acredita que o PL ainda está barato, então, logicamente, com a possibilidade de crescimento do lucro, a gente vai ter essa reprecificação, e mesmo que ele vá para a média, a gente ainda tem aí pelo menos uns 20, 25% de possibilidade de mudança do patamar no preço das ações, para a gente chegar num preço médio, um PL médio histórico. Bom, Meirelles, a Mônica falou, né, que a Bolsa realmente ainda é um bom negócio para 2024. A gente ainda tem um espaço de crescimento dado a expectativa do mercado. E eu queria saber de vocês se vocês fizeram algum movimento para posicionar os clientes da InvestSmart para aproveitar, né, esse aumento da Bolsa. E também queria saber como que está o apetite desses clientes para renda variável, né, que sofreu um pouco durante o ano passado, até chegar esse final com um rally um pouco mais alto. É engraçado isso, né? Mas o cliente, pessoa física tradicional, né? Ele costuma ser muito cíclico. O que isso quer dizer? Primeiro, ele tem que ter evidência de que a bolsa está subindo, ou seja, de que ela já subiu, para ter interesse em bolsa, né? A gente precisa dar a notícia, olha, bolsa subiu 22% ano passado, para o cliente falar, caramba, coloca a bolsa na minha carteira. Tá? Como a gente ainda enxerga espaço para a bolsa continuar subindo, né, sobre diferentes métricas, a Mônica acabou de dar o exemplo aqui do quanto a gente paga na ação em relação ao quanto ela te devolve de lucro, né, muito abaixo do histórico, a gente continua a comprar, a gente veio fazendo sucessivas compras de renda variável na nossa carteira ao longo do ano. É muito importante essa diversificação temporal, porque nem sempre vem boa notícia, mas como a gente foi comprando ao longo do tempo, a gente consegue ter um preço relativamente bom, né, em relação aos altos e baixos da Bolsa, né? Então, hoje a nossa carteira agressiva tem uma alocação relevante em renda variável, mesmo a conservadora, a gente tem ali um pedacinho, tá? E, enfim, tem sido cada vez mais fácil, né? À medida que a gente foi fazendo essa alocação. No início era muito questionável, né? Não tinha ninguém comprando, a bolsa tinha acabado de cair pra caramba. Putz, você vai comprar, você vai colocar na minha carteira um ativo que eu acabei de ver que tomou um tombo imenso. É isso mesmo? Né? E a resposta é isso. A gente está vendo as empresas aqui estão lucrando, a parte política está muito menos ruidosa do que estava no final do ano retrasado, né? No final de 2022, a gente está vendo o dólar cair, enfim, né? A inflação deve começar a se comportar melhor, porque a gente já subiu os juros lá atrás, faz muito tempo, tem uma hora que esse remédio começa a fazer o efeito, aí vem queda de juros. Queda de juros é um efeito colossal para a economia, né? Tanto pelo lado de destravar ali investimento, consumo, o que mexe com o PIB, aumenta o PIB, quanto com o governo gastar menos dinheiro com o serviço da dívida. Então a própria relação ali dívida-PIB fica naturalmente mais saudável. Tá? Eu não estou falando que a gente não tenha problemas fiscais. Temos, muito, né? Mas é o grande, talvez, problema do Brasil especificamente. Tá? É claro que o Brasil não está solto no mundo, né? A gente é um rabo do cachorro, tem todo o cachorro ali que a gente tem que acompanhar e tem várias incertezas. Mas, no geral, a gente viu o prêmio de risco valendo, né, ao longo do ano com essa valorização. Então, a gente continua a comprar. Vale lembrar que não só a Bolsa, né, existem outros ativos de risco que também ficam interessantes num momento de queda de juros no Brasil, acompanhado no mundo, né? Talvez o mundo seja o grande problema. Não sei se eu estou passando ali as suas perguntas, Sara, mas né, se a gente pensar que o Brasil começou a cair juros, enquanto o Fed, né, a taxa de juros nos Estados Unidos, continua pressionada, né, tá em 5,5%, né, a tendência é que comece a cair ao longo do ano. A gente não tem isso por garantido, né? Você nunca vai ver o Brasil com juros de 6%, enquanto o juros americano, que é o cara que nunca deu um default na história, está em 5,5%. É impossível isso acontecer. Se o americano está pagando 5,5% pelo seu dinheiro, você não vai emprestar para o Brasil a 6%. Você vai pedir para o Brasil, me paga 9%, me paga 8,5% e olhe lá. Então, a gente depende também dos Estados Unidos ali
de como a economia americana vai se comportar e das decisões que o FONC vai tomar para ter a nossa queda de juros, nosso ciclo de queda de juros continuado, indo até os patamares esperados ali de 8,5, enfim, 9, 8,5. Aí a gente tem que acompanhar o Focus, né? Vamos ver. Durante o comentário, vocês falaram um pouco sobre alguns outros setores que podem também se beneficiar, além da Bolsa de Valores, né, do ciclo de queda de juros. E quando a gente fala sobre isso, o primeiro setor que vem em mente, geralmente, é o setor imobiliário, que é realmente muito cíclico quando a gente pensa nesse movimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as expectativas de vocês para esse setor durante 2024. E um ponto também muito interessante que chama atenção é que a gente vê um movimento muito forte de retirada da poupança. E a poupança, ela é um dos principais fundos do governo para financiar o mercado imobiliário. Vocês enxergam isso também como uma oportunidade para o mercado de capitais ganhar mais espaço durante o ano que vem e conseguir fomentar esse setor imobiliário? Bom, é verdade, realmente a poupança vem perdendo, né, saldo, não só por essa questão do investidor estar procurando retornos melhores e maiores, né, mas pelo aumento de oferta de produtos com incentivo, né, para a pessoa física, né, que ela consegue estar exposto nesse mercado, mas com um retorno maior, né? Então, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, né? E as empresas que acabam reduzindo, né, a sua participação em poupança, né? Elas estão buscando outras fontes de financiamento para compor o seu investimento no segmento de construção civil, ou seja, uma empresa do setor está buscando outras fontes de recursos para financiar aquele investimento inicial, né? Então, eu acho que é muito saudável, né, para o mercado como um todo, para o mercado de capitais. A gente viu um grande desenvolvimento de outros segmentos, né, nos últimos anos, o que fez com que a gente tivesse oportunidade de participar de mercados que antes a gente não tinha acesso, né? Então, eu acho que ganha a sociedade como um todo, né? A gente não precisa mais ter a participação dos bancos públicos de forma tão relevante, em especial, né, o BNDES, como a gente viu no passado, e essas fontes alternativas, essas outras fontes acabam complementando a indústria, né, que não fica sem funding, que não fica sem os fundos e que dá oportunidade para a pessoa física também participar. Então, e esse movimento de redução da taxa de juros vai fazer com que a gente tenha uma certa demanda adicional pelo segmento de construção civil, né? Então, eu acho que a sociedade, os consumidores vão se sentir um pouco mais confortáveis de, com uma taxa de juros menor, né, ter o apetite ou ir em busca da sua ou primeira casa ou para investimento e tudo, né? Então, existem várias formas hoje de você estar participando, a pessoa física está participando com uma remuneração muito atrativa, né? E de estar na outra ponta ajudando a desenvolver o setor. Eu concordo. Eu acho que tem os produtos, eles se tornaram mais facilmente acessíveis, né? Isso é um trabalho grande desse exército, né? De assessores de investimento que estão aí preocupados em trazer o que existe de mais sofisticado no mercado para resolver problemas da economia real, como por exemplo esse. Então, essa escassez que você coloca, que talvez a gente esteja vendo na poupança, né? Uma menor disponibilidade de capital através da poupança, no fundo é oportunidade para o dinheiro ser remunerado de outras formas, né? Por exemplo, através de fundos imobiliários, através de CRIs, né? Com estruturas boas, né, para o cotista, né? Imagina, uma coisa é emprestar para um projeto, para uma imobiliária, enfim, que esteja uma situação de liquidez, né, uma solvência confortável. A outra é emprestar para uma que esteja relativamente apertada, né, precisando muito de caixa durante um determinado tempo, né? Então, evidentemente, as taxas e as garantias e as condições da operação são melhores no segundo cenário.
Tá? Então, tem muita oportunidade ainda. Apesar de juros estar caindo, ele ainda está num patamar bastante agressivo ao resultado das empresas. Então, não é como se o problema não é como se despesa financeira não fosse mais um problema para as empresas. Está muito alto, tem muita gente precisando de caixa agora. O mercado financeiro está aqui para fazer isso, para fazer essa intermediação, né, dos projetos que ele avalia que sejam economicamente viáveis. Né? É isso. Vocês comentaram um pouco sobre emissões, né? E a gente viu que durante o ano de 2023 o mercado teve um apetite muito grande para emissões de crédito privado, né? De créditos empresariais. Tiveram empresas, inclusive, que conseguiram captar mais de 20 bilhões de reais no mercado financeiro. Eu queria saber o que vocês esperam para esse mercado de crédito privado durante esse ano e como vocês estão olhando essa classe, dado que a gente tem uma redução na taxa Selic durante o ano de 2024? Perspectiva de redução da taxa Selic durante o ano de 2024? Bom, realmente, ano passado a gente teve bastante volatilidade no cenário de crédito, né? Começando o ano assim com a questão da Americanas, o que deixou realmente os investidores assim mais apreensivos, né, sobre o que poderia ser em termos de contágio, outras empresas com aquele mesmo formato. Depois nós tivemos outras empresas com dificuldade. E é normal quando a gente tem um nível de taxa de juros tão elevada que realmente algumas empresas tenham essa dificuldade, né? No caso de Americanas, eu acho que foi um caso separado, mas as outras, em função das dificuldades de pagamento do seu endividamento, é normal da gente esperar realmente que alguns corpos comecem a boiar, né? Mas a gente viu realmente uma demanda por crédito privado, na medida em que houve uma certa estabilização dessa desconfiança toda. Acho que a gente ainda não voltou para o momento pré-Americanas, né? A gente ainda tem um spread que está um pouco acima da média que a gente via anteriormente, mas o acesso das empresas ao mercado, ele hoje está bem melhor do que a gente viu no ano passado, em especial no primeiro semestre, né? Ao longo do segundo semestre a gente viu essa percepção melhorando e aí os investidores estavam mais confortáveis em pegar títulos privados, né? Mas eu particularmente eu acho que essa percepção e essa disponibilidade de crédito, ela tende a aumentar ao longo do tempo na medida em que você tenha mais confiança do mercado corporativo com relação à economia, né? A gente ainda está com a percepção de que é um novo governo, que a gente precisa entender qual vai ser a dinâmica efetiva, né? Ainda existem pontas a serem amarradas, principalmente na parte fiscal, como o André falou. Então, eu ainda sinto que não há uma segurança muito grande do mercado corporativo em colocar grandes projetos à frente, entendeu? Mas na medida em que o tempo passe, que a gente veja realmente que haja uma confiança, um aumento da confiança no cenário como um todo, eu acho que a gente vai ter boas oportunidades, né? Não só para o investidor, pessoa física, de estar participando desse mercado, mas das empresas se sentirem mais confortáveis de estar colocando grandes projetos em prática. Então, principalmente a gente viu alguns leilões acontecendo no ano passado, né? Leilões no setor elétrico, que são muito importantes, que demandam um investimento muito significativo. Ao longo de 2024, a gente deve ver outros leilões em concessões rodoviárias também, em que você tem uma certa previsibilidade do contrato em si e do nível de retorno que aquilo pode ter. Então, eu acho que vem muito mais para frente na medida em que o mercado corporativo se sente um pouco mais confortável com relação ao cenário como um todo. Não só Brasil, mas cenário internacional também, tá? Então, eu acho que é para ficar atento, acompanhando, porque deve vir oportunidades muito interessantes aí de players grandes, com histórico muito positivo em termos de honrar com os seus compromissos, né? Porque é isso que a gente tem que ver na parte de crédito, com capacidade de gerar fluxo suficiente para pagar os seus créditos. Complementando, né? 2023 foi um ano interessante. Acho que 2022, no geral, o investidor, pessoa física, muito machucado, muito ressabiado com a volatilidade do mercado, né?
preferiu ficar bastante conservador, né? Então, no geral, muita captação voltada à emissão bancária, que são esses ativos mais tradicionais, CDB, LCA, LCI, né? Em contrapartida, dinheiro saindo de bolsa, dinheiro saindo de fundo multimercado. Agora, em algum momento, diversos investidores começaram a aprender que, além de CDB, LCA, LCI, onde ele tem ali a garantia do FGC até 250 mil, enfim, existem outras maneiras de operar crédito, né, que eventualmente são mais rentáveis, porque você tem ali um risco que não tem a cobertura do FGC e você pode ter muitas vezes, dependendo do setor, o imobiliário, o agro, a infraestrutura, isenção tributária. Se ali são ativos que rendem juros livres de imposto de renda. Então, no geral, a gente hoje, olhando aqui para a Investmart, que tem mais de 100 mil clientes, então costuma ser um espelho interessante aí de boa parte do que acontece no Brasil. A gente vê um interesse muito maior do investidor em crédito privado, sabendo sim do risco de corpos boiarem. O ano não foi fácil, começou com uma varejista boiando, né? Então, e é isso, a gente está nesse momento, então, que tem boas oportunidades, tem investidores que aprenderam muito sobre esse mercado, essas oportunidades começaram a chegar mais recorrentemente nesses investidores, que com bons assessores entendem que precisam estar bastante diversificados, né? Agora, o mercado não é consenso, né, Mônica? Nesse sentido, enquanto a Mônica falou da questão do apetite do empresário para grandes tomadas de risco, aí, assim, tem dois grandes bancos, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas um tem muito dinheiro, e não sabe o que fazer com tanto dinheiro, decidiu emitir dividendos extraordinários, tá? O outro fez muitas e muitas emissões de CRA, tá? Fez captação, pediu dinheiro para o mercado e falou, eu te pago lá na frente a 100 e poucos do CDI com isenção de imposto de renda, porque ele quer mais dinheiro ainda, porque ele está vendo sim ângulo para ter projeto, para destravar valor para as empresas, nesse caso no setor agro. Tá? Então, tem para todos os lados, né? A gente vai aprender mais para frente quem decidiu melhor, tá? E é por isso que a gente ganha dinheiro, né? Quem faz a melhor avaliação e toma a melhor decisão consegue ter melhores retornos, né? Agora, o importante aí, só voltando, é ter a bolsa que a gente começou discutindo, ter o crédito privado. Ter diversificação, né? Sempre. Sim. Isso. Vocês falaram sobre a importância da diversificação e eu queria saber um pouco o que vocês pensam sobre diversificação geográfica também. Eu falei no início, né, que a gente teve uma gama de surpresas para a parte internacional, né, para os Estados Unidos. E aí eu queria saber de vocês um pouquinho sobre o que vocês pensam para o cenário 2024 e também queria saber se vocês acreditam que ainda vale a pena dolarizar parte do patrimônio. Bom, já é difícil a gente conseguir traçar um cenário para o Brasil, você imagina o cenário internacional com tudo que está acontecendo, né? Principalmente as questões geopolíticas que acabam afetando muito a precificação dos mercados. Mas falando dos Estados Unidos, eu acho que agora a gente entra numa fase realmente de desaceleração da economia americana, em especial nesse primeiro semestre, né? Em função do nível de taxa de juros e todas as condições financeiras que estão mais desfavoráveis para consumo e para alguns mercados. Então, a gente acredita que esse primeiro semestre deve ser um pouco mais fraco e na medida em que isso se configurar e que a taxa de inflação começar realmente a chegar mais próximo da meta, o Fed começa o processo de redução da taxa de juros e isso dá um impulso talvez para 12 meses à frente, né, para começar o nível de atividade a voltar a crescer. Então, hoje a gente não trabalha com a recessão, né? Apesar de alguns indicadores voltarem para um processo de recessão comparado com períodos anteriores, né? Então, mas não é o cenário base hoje. A gente estava até com uma perspectiva de que no ano passado a coisa realmente, no segundo semestre, tivesse uma desaceleração mais forte, coisa que não aconteceu. O mercado de trabalho ainda muito resiliente. A gente pode buscar várias razões para isso, mas o que está
se desenhando realmente é uma desaceleração um pouco maior agora no primeiro semestre, e com o início do processo de redução da taxa Selic, a gente possa ver no final do ano um processo de recuperação nos Estados Unidos. Se esse realmente for o cenário base, eu acho que os mercados como um todo reagem bem também, né? Talvez a Europa esteja num processo já de desaceleração um pouco mais forte, né? Mas também o Banco Central Europeu já está sinalizando a possibilidade de iniciar o processo de corte também no início do segundo semestre. Então, a gente está nesse momento em que realmente a atividade precisa desacelerar para que a inflação realmente se consolide num nível mais baixo, e aí sim os bancos centrais vão se sentir confortáveis em estar começando o processo de redução da taxa de juros, e isso é extremamente importante, como o André já mencionou anteriormente, para o nível de atividade econômica no mundo. Tá? Então, eu acho que 2024 não é um ano de aceleração de crescimento, pelo contrário, deve ser desaceleração. A gente vê uma perspectiva mais positiva para 2025, se essa orquestração dos bancos centrais em redução da taxa de juros se configurar realmente, e a gente vê um nível de atividade melhor no próximo ano. E aí o Brasil se insere dentro desse cenário de uma forma muito positiva. Sempre que há redução de taxa de juros, há uma possibilidade de recuperação de demanda de commodities, e aí os mercados emergentes e o Brasil como um todo se encaixa muito bem dentro desse cenário, né? Sim. Não, completando aqui sobre a questão da moeda, né? Sim, vale a pena ter uma parcela do patrimônio em moeda forte estrangeira. Tá? É claro que não pode ser uma parcela imensa, né? A gente tem todo o nosso passivo, os boletos chegam em real, né? Mas por mais que eles cheguem em real, eles podem ter uma componente ali do preço, do custo precificado em dólar, por exemplo. Então, vale a pena sim ter moeda forte, né? Moedas de países emergentes sofrem muito quando um cenário de risco maior acontece. Tá? Eu vou traduzir para vocês. Na pandemia, o dólar saiu de 4 para 5. Tá? Teve muita falta de clareza em relação ao que ia acontecendo. A gente não sabia nem se ia ter vacina, né? A vacina a gente descobriu que ia ter no meio do ano, né? Então, em março, o dólar sai de 4 para 5, assim, em uma semana, né? Então, as moedas de países emergentes podem se desvalorizar muito, muito rapidamente, de repente. Tá? Então, ter alguma parte da carteira protegida disso, garantindo seu poder de compra em outra moeda, faz parte, né? Porque quando você não sabe nada, né, o que você faz? Cara, você quer todo mundo manda vender tudo e botar num dos lugares mais seguros do mundo. Qual é um dos lugares mais seguros do mundo? O título do Tesouro do Nacional Americano. Tá? Então, quando todo mundo decide fazer isso ao mesmo tempo, normalmente é quando a gente tem uma crise, tem algum risco muito grande, ou uma incerteza, né, um risco que você não consegue nem medir direito, o dólar sobe, a demanda por dólar explode. Então, é importante ter, sim, um pé em moeda forte dolarizada, inclusive porque a gente discutiu aqui a importância de ter outros ativos, né? Bolsa, crédito privado no Brasil. Então, são ativos que, no geral, são cíclicos. Eles vão muito bem quando a economia brasileira vai bem. Tá? Eu estou falando grosseiramente, gente, porque, assim, essa discussão de quando a economia são vários setores, tá? Inclusive dentro do mesmo setor, você pode ter um Yahoo e uma Google. Né? Não sei se vocês lembram do Yahoo. Né? Então, as regras não são tão mecânicas, mas a ideia geral acho que ficou clara. Né? É importante ter ali uma ponta que tudo dando ruim aqui possa dar bom. Só complementando a questão, e aí me veio a lembrança da gente falar dos riscos, porque a gente fala sempre de um cenário, né, em que a gente acredita que a economia vai nessa trajetória, mas logicamente tem vários outros riscos que devem ser ponderados, né? As questões geopolíticas estão aí, né, impactando agora de uma forma um pouco mais relevante, quando impede a passagem do transporte de mercadorias, né? Isso pode ter impacto na inflação. A gente pode não ver uma desaceleração tão forte assim da inflação e ser necessário que os bancos centrais continuem com o nível de taxa de juros por mais tempo. A gente tem vários riscos que devem ser considerados, e daí a necessidade da diversificação
também, né? Então, é só para ficar esse adendozinho com relação a um cenário, né, que a gente tem como perspectiva, tem como cenário básico, mas logicamente tem várias questões que podem fazer com que esse cenário não seja tão retilíneo, que ele de vez em quando tem umas curvas aí e que podem afetar um pouco a rentabilidade do investidor. Então, tá diversificado regionalmente também é muito importante. Né? O contrário também é verdade, né? São esses riscos desaparecerem, né? Sim, ou antes do que o mercado prevê. Por exemplo, a Mônica citou riscos geopolíticos. Imagina notícias falando que esses diversos conflitos que a gente está vendo no mundo acabam por algum... isso é menos um risco na mesa, o preço dos ativos reagirá a essa nova informação. Exatamente. Bom, chegamos então ao final do nosso papo. Eu acho que o que não falta é oportunidade no mercado financeiro para 2024. Obrigada, André. Obrigada, Mônica. E é isso. Até a próxima. Já fez seguro de alguma coisa? Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney criado para te ajudar a entender o mundo dos seguros. A primeira questão que eu acho relevante é exatamente falta de conhecimento, informação, a cultura de ter o seguro. Sei que existe, mas eu nunca procurei para saber. Você não sabe quanto você vai pagar, quanto não vai, o que tem, o que não tem. O mercado tem sim enormes problemas de comunicação, porque é uma conversa desagradável. O linguajar é hermético, é isso, é aquilo. Quem que eu vou procurar para me ajudar? A gente precisa desse aculturamento maior, dessa oferta mais completa. É sempre muito importante para nós ter oportunidades como essa de esclarecer os produtos que o setor oferece, mostrar a importância de ter seguro. Aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. Estou de volta para te dizer que se você tem interesse ou já investe em small caps, não pode perder o próximo painel, que traz as sugestões dos profissionais da Nomos para 2024. É agora, vamos conferir. Bom, inicialmente eu queria me apresentar. Eu sou o Max Bon, sou estrategista de ações e analista fundamentalista. Trabalho com análise de ações há mais de 20 anos, passei por grandes instituições financeiras e sempre buscando selecionar bons ativos que possam ser rentáveis para os clientes e investidores. Estou aqui hoje para apresentar para vocês as nossas oportunidades para 2024, onde a gente enxerga oportunidades nesse ano. Vamos falar de small caps, vamos falar de análise técnica, vamos falar de análise fundamentalista e também de cenário macroeconômico. Antes da gente começar, eu queria me apresentar. Eu já estou no mercado há mais de 20 anos, sempre trabalhando com análise de ações. A minha escola é a análise fundamentalista, onde eu busco sempre selecionar ativos de qualidade para clientes e investidores. Eu vou passar agora para o meu amigo Borges. Seja bem-vindo, Borges. Obrigado, bem-vindo. Vamos lá, galera. Prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Borges, sou analista CNPI,
sou focado em análise técnica, então a minha escola já é a escola dos gráficos, identificando os pontos de entradas e de saídas de todos esses trades e essas operações. Estou no mercado financeiro desde 2008, então esse ano completo 16 anos já, e a gente vem junto com a análise fundamentalista identificar as melhores ações e com a análise técnica identificar os melhores times de entrada para que a gente consiga entregar o melhor resultado para vocês. Acho que o legal da nossa apresentação aqui é que vocês vão ter um pouco da análise técnica e um pouco da análise fundamentalista. E eu, pessoalmente, acredito que quando essa combinação dá um match interessante, da onde saem as melhores oportunidades. E acho que a gente aqui vai estar falando um pouco sobre o que deu certo, né, em 2023, alguns cases que a gente, no início do ano passado, a gente identificou serem cases vencedores em 2023, acabou dando muito certo. E agora a gente vai falar aqueles cases, a gente vai comentar sobre aquelas teses de investimento que a gente acredita que podem se valorizar em 2024. Antes de começar a nossa apresentação, eu queria falar um pouco sobre a Nomos, né? A Nomos é um dos principais escritórios de assessoria financeira da XP. Nós somos o resultado da fusão de 3 escritórios, a BRA, que é um famoso escritório no Rio de Janeiro, a BS, aqui em São Paulo, e a R5, que é um escritório que atua no sul do país. Tá? A Nomos sempre foi conhecida no mercado por ser o escritório do trading, né? A gente tem um viés muito forte e um bom relacionamento muito próximo dos traders, né? Então a gente sempre ficou conhecida por ser a casa dos traders na XP. E de um tempo para cá a gente tem mudado um pouquinho, sem perder essa nossa referência, né, no trading. Então a gente, nesse momento, com a chegada da R5, a gente começa a ter uma área de apoio à alta renda, de apoio ao private, então a gente já tem essa caixinha dentro da Nomos. Eu cheguei no ano passado para compor a equipe de análise de ações e tocar essa área, onde a gente está desenvolvendo produtos, né, carteiras recomendadas e automatizadas de ações e de fundos imobiliários. Então a gente está se preparando para se tornar uma corretora de fato em breve. Além disso, a gente tem sala ao vivo, né, capitaneada aqui pelo meu amigo Borges. A gente tem todas as recomendações de análise técnica. Então nós somos uma casa completa para tornar os investidores melhores investidores, né? Então, eu acho que dessa forma a gente resume o que é a Nomos. Quer agregar alguma coisa, Borges? Sim, eu acho que é bem interessante esse lance de você unir o trading com carteira de longo prazo e os outros perfis operacionais, até porque quanto mais você conseguir diversificar esse seu capital, operar com mais tranquilidade e mais produtos financeiros, muito mais tranquilo você vai ficar. Porque eu entendo que eu já estou no trade há 15, 16 anos direto no trading, todos os dias, em sala ao vivo, eu, Tonelo, Madruga ajuda a gente lá também. E muita gente fala, poxa, mas por que longo prazo? Por que carteira de longo prazo? Porque se você é de uma escola fundamentalista, principalmente, e se você gosta também da parte de trading, gráfico, técnica, os gráficos você consegue olhar e você prever movimentações para longo prazo também, né? É somente você tirar o zoom da tela, aumentar o tempo gráfico, e a gente vem para realmente poder compor tudo que vocês precisam na área de investimentos, na área de trade, investimentos, carteiras de longo prazo. Tem gente que gosta de focar em fundos imobiliários, carteira de longo prazo, small caps, que ano passado deram muito bem e tem alguns cases excelentes para esse ano, sim, que a gente vai comentar com vocês. E para a parte de swing trade, que são operações que vão durar ali de um dia até 15, 20 dias, que aliás a gente até trouxe um case aí que deu muito certo. E também para quem quer fazer day trade. Então a gente vem para realmente oferecer tudo o que vocês querem na parte de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor. É isso aí. A gente na Nomos somos mais de 200 pessoas focadas em atender melhor o nosso cliente, tornando eles melhores investidores.
Como eu falei, temos a sala ao vivo diariamente com o Borges ao longo do dia. Temos o Programação e Reação toda segunda-feira às 17 horas na Nomos TV, canal no YouTube. E você pode acessar isso tudo, né, clicando no link que a gente vai colocar aqui nos comentários, que você vai ser direcionado para uma comunidade onde você vai ter análises de ações, análise técnica. Inclusive, a gente está aqui já abrindo para vocês que quem entrar na comunidade vai ter também a possibilidade de a gente analisar o seu portfólio de ações e de ativos e direcionar da melhor forma, fazer algumas recomendações. Então não deixem de clicar no link que vai estar nos comentários desse vídeo, tá bom? Bom, vamos começar a nossa apresentação. Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre cenário macro, oportunidades para 2024, entrar um pouquinho mais em small caps, que é onde eu acredito que possa ser o grande vetor de valorização em 2024. Como sempre, eu gosto de começar a fazer uma análise top-down, né, Borges? Né? Começar do macro, pontuar o que pode ser, quais podem ser os temas para 2024 que o investidor tem que ficar mais atento, né? Então, a gente vai começar falando aí do que vocês têm que se preocupar ou atentar, e são temas que certamente vão mexer com o mercado em 2024. Vamos lá? Vamos começar aqui. Primeiro slide aqui da nossa apresentação, 2024. Volatilidade e oportunidades. Acho que são temas aqui que a gente trouxe, né, Borges, que podem mexer com o mercado, que vão trazer volatilidade, sem dúvida, mas que sabendo operar, sabendo investir na hora certa, né, eu acho que esses temas podem gerar oportunidades de ganho em 2024. Perfeito. Né? Exatamente. Esses dois temas, né, eu acho que eles se completam muito, porque esta volatilidade, o que muita gente tem medo, né, eu entendo como realmente oportunidade de você ficar antenado, e esses principais temas aí são temas que você tem que ficar de olho, e a gente vai passar tudo isso para vocês de forma mastigada, tudo pronto, para que vocês consigam realmente surfar essas melhores movimentações, né? Não adianta nada a gente olhar no final do ano e falar, olha, o setor tal, por exemplo, Petrobras performou 95%, se você não conseguiu aproveitar nada de todo esse movimento. Óbvio que a gente tenta surfar uma parte de toda esta movimentação, mas fiquem atentos a tudo que a gente vai comentar com vocês aí. E aí depois, óbvio, acompanhe a gente nesse nosso dia a dia, carteiras, recomendações, porque a gente vai atualizar vocês de tudo que nós iremos falar hoje aqui e trazer as melhores oportunidades dentro de cada setor. É isso aí, é só entrar na comunidade, o link vai estar nos comentários do vídeo. Mas vamos lá, eleições nos Estados Unidos, Borges, sempre mexem muito com o mercado. Eu me lembro na última, né? O mercado ficou muito doido ali com sobe e Biden, desce em pesquisa. Sobe e desce pesquisa, né? Porque não é só as eleições lá se não me engano vai ser novembro, geralmente é novembro. Cara, vai começar desde julho, nas prévias. Exato. Né? Já está tendo prévias. O mercado já tenta precificar uma possível eleição. Exatamente. Ali. Isso mexe muito, né? Principalmente com relacionamento com mercados emergentes. Sim. Eu acho que essa vai ser uma tônica muito forte aí dessas eleições nos Estados Unidos. Então, é um tema que vai mexer não só com o mercado lá americano, vai mexer com juros, vai mexer com as ações e, claro, isso tem um impacto na Bolsa brasileira, né? Perfeito, exatamente. O dólar, principalmente, ele tende a ter uma volatilidade enorme esse ano, tá? E aí, com isso, a nossa Bolsa ela deve balançar. Eu não acho que vai ser um ano tranquilo, né? Aliás, acho que a gente nunca tem um ano tranquilo, né? Sempre tem alguma coisa ali, mas esse ano é um ano especial, são 5 temas aí bem fortes que vão trazer bastante volatilidade. Então, acho que esse ano, acho que a gente tem que focar bastante em seletividade, né? E, de novo, agilidade, galera, tá? Não adianta a gente olhar algum setor, algum papel e falar, olha, eu vou ver se daqui 2 meses esse papel vai dar compra, eu vou comprar esse ativo que eles soltaram esta recomendação daqui 2, 3 meses. Às vezes, em 2, 3 meses, o case já mudou, esse ativo já deu lucro e a gente já está de olho em outros ativos. É isso aí. Conflitos geopolíticos, pessoal, vocês estão vivenciando, infelizmente, muitos conflitos no Oriente Médio, China e Taiwan, né? A questão de Rússia e Ucrânia que ainda não acaba, né? Então é uma guerra de força, uma guerra fria entre Estados Unidos e China, ou seja, o mundo tá quente, né? Tá quente e isso também vai mexer
com os mercados, principalmente commodities. A gente vai falar aqui de petróleo como um hedge para 2024. Perfeito. Eu, pessoalmente, aqui estou acreditando muito que o petróleo pode se valorizar em 2024 e há vários ativos para você se posicionar para surfar isso, né? Provável queda nos juros nos Estados Unidos, Europa e Brasil. Eu acho que há muito tempo a gente não vê, talvez, um momento onde a gente vai ter queda de juros nos principais centros financeiros mundiais. Exatamente. Né? Brasil aqui, né? A gente está por aqui, Estados Unidos e Europa. É claro, o que vai mudar aqui é o timing disso. Né? Muita gente já falando que a gente pode ter queda nos juros americanos agora, em março. Eu, pessoalmente, acredito que isso vai ficar mais para o segundo semestre. Tá? Eu acho que eles vão ser muito cautelosos ao reduzir os juros, justamente porque a economia está dando sinais de pujança lá nos Estados Unidos. Né? Mercado de trabalho ainda forte, inflação demorando para convergir ali para níveis mais aceitáveis pelo Banco Central americano. Europa também muito cautelosa, vai deixar isso para mais adiante. Então, e é claro, juros para baixo tende a ser muito bom para a Bolsa. Né? Juros mais baixos nos Estados Unidos, Europa e também aqui no Brasil, isso favorece uma migração de renda fixa para Bolsa e mercados emergentes devem ser aí um porto para os investidores estrangeiros. Né? E esse ponto seria que se a gente só tivesse esse ponto aqui para a gente mostrar, confesso que eu estaria extremamente otimista. Por mais que pudesse demorar um pouco para baixar, março eu também acho que não, apostaria mais para junho, julho, agosto ali, para assim, começar a baixar. Início da queda nos juros lá. Exatamente, então um pouco mais conservador. E se a gente estivesse olhando apenas para esse tema aqui, eu ia falar que a gente teria bolsa 150, 160 mil pontos provavelmente esse ano, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então tem mais... Os outros quatro temas aqui vão trazer volatilidade. Exatamente, podem contribuir muito positivamente ou puxar o mercado para baixo aí, gerar um certo estresse, tá? E, de novo, a gente está falando aqui de 5 temas com vocês, então é muito provável sim que a gente tenha volatilidade, tá? E essa volatilidade, novamente, pessoal, fiquem atentos, porque vai ser um ano de muita oportunidade para a gente. É isso aí, o quarto tema que a gente traz aqui é mudança no Banco Central, que vai ocorrer no meio do ano, com a saída do Roberto Campos Neto. Né? E quem vai entrar? Quem vai assumir? Qual vai ser a postura? Qual vai ser o relacionamento com o governo? Será que vai ser o Banco Central vai continuar autônomo? Né? Essa é uma grande dúvida, uma grande incógnita, é um receio dos investidores, certamente vai trazer muita volatilidade, principalmente para os juros, né? Principalmente para os juros, e aí a gente já entra nesse último tema, riscos de não cumprimento da meta fiscal em 2024. Você acha que cumpre? Eu faço, né, eu tenho a esperança... Eu torço para que isso aconteça, que o governo seja disciplinado, que o governo se esforce ao máximo e que tenha um diálogo interessante com o Congresso para que a gente atinja a meta fiscal, que é déficit zero, em 2024. Exatamente. Né? Tomara que isso aconteça. E se isso acontecer, é extremamente positivo para o nosso mercado, tá? Então, se nós tivermos uma queda de juros, cumprimento da meta fiscal, tá? Isso pode trazer bastante dinheiro para o mercado, principalmente de renda variável, onde os investidores vão ter que colocar o seu dinheiro em risco, em ações, para que consigam uma boa rentabilidade em todas as suas carteiras. É isso aí. Então, 5 temas para vocês atentarem para 2024. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Bom, petróleo, na minha opinião, vai ser um dos protagonistas para 2024. Eu acho que ele vai ser um bom hedge aí para esse ano. Hoje, nesse momento ele está em níveis ali de $78 e, cara, com conflitos geopolíticos acontecendo, principalmente o Oriente Médio, que é um barril de pólvora ali, uma zona de escoamento do petróleo e produtora de petróleo, isso vai mexer com a commodity. Demanda aquecida, a demanda já está em níveis pré-Covid. Você sabia disso, Borges? Não sabia não. Demanda por petróleo em níveis pré-Covid. Oferta restrita. Nos últimos anos, não houve investimentos em petróleo, não houve abertura de novos campos. Então, você tem uma relação oferta restrita com demanda aquecida. Isso leva preços para cima. Então, na minha opinião, não sei qual é a do Borges, mas na minha opinião, eu acho que esse petróleo aí vai ficar acima de $80. E eu acho que $80, Borges, é bom para todo mundo.
é bom para o produtor de petróleo, bom para quem compra e bom para quem vende. Bom para os bancos centrais, que não vai ser um preço inflacionário, então eles não vão se preocupar em aumentar os juros ou manter os juros mais elevados para controlar a inflação. Então acho que acima ali, esse patamar acima de 80 dólares, entre 80 e 90 dólares, acho que é bom para todo mundo. O que você acha? Acho muito bom e vou até fazer uma pergunta. Do setor, alguma ação que te chama a atenção aí? Sem dúvida. Gosto muito de PetroRio, Rio 3 e 3R Petróleo. Claro, mais risco em 3R Petróleo, porque tem ainda um processo de execução que o mercado está esperando para, de fato... engatar e aí entrar dinheiro na empresa. Entrar dinheiro na empresa, exatamente. E PetroRio, com track record comprovado já, executando muito bem. São dois ativos que tendem a se beneficiar bastante aí com esse petróleo acima de 80 dólares. Petrobras performou muito bem nesse último ano. Esse ano, graficamente, para mim, Prio 3 aí, PetroRio tende a ser um dos melhores ativos aí pro ano. Já tem uma recomendação para vocês aí, ó, não precisa nem entrar na comunidade, mas entre na comunidade que a gente sempre vai estar atualizando sobre PetroRio para vocês. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu acho que um outro case também muito interessante nesse cenário de queda de juros é o quê? Ações cíclicas domésticas. O que são ações cíclicas domésticas? Ações do setor de consumo, varejo, construção civil, logística. São aquelas empresas, aquelas ações que se beneficiam de uns juros mais baixos em função de redução de alavancagem, o crédito ficar mais barato. E quando a gente olha esse gráfico, Borges, é muito interessante. Esse é o gráfico dos últimos 12 meses, último ano. Olha como o Ibovespa andou aí seus 18%, na base 100, né? Então 18% nos últimos 12 meses. O IDIV andou 21%, muito puxado por Petrobras, Banco do Brasil e setor elétrico. E olha o índice de consumo como ficou atrasado. Subiu só 7% nos últimos 12 meses. Na minha opinião, é aqui que tá uma das oportunidades. Exatamente. Né? Selecionar boas empresas de qualidade do setor de consumo, de varejo. Eu acho que elas estão atrasadas, como a gente está vendo aqui. Sim. Eu acho que podem ser bons cases aí para 2024. E aí elas entram com essa volatilidade, né? E dentro dessa volatilidade e essa assimetria que eu sempre procuro, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui, a gente pode ter o grande alfa sobre a Bolsa, o grande ganho sobre esse nosso mercado exatamente com esse setor para esse ano, tá, galera? Exatamente. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. E aí, nesse sentido, será que vai ser o ano das small caps? É uma pergunta que a gente faz aqui. Na minha opinião, sim. Tá? Small caps também estão atrasadas. E a maioria das small caps de consumo, de varejo, estão muito para trás. Tá? Quando a gente pega esse gráfico aqui, que quer dizer o Small 11 contra o BOVA 11, né? Ou seja, o índice de small caps sobre o BOVA 11 que replica o IBOV, a gente vê esse índice, né? essa relação, esse ratio, tá? Nas mínimas históricas. Aqui estamos falando aqui de 13 anos. Né? Então, está ali no 0,85. Por quê? Small caps ficaram para trás. No ano de 2024, principalmente, as large caps, as ações líquidas, foram as protagonistas, foram quem se desempenhou melhor, né? Que teve um ótimo desempenho. Nesse momento, o PI, né, o preço-lucro das small caps está em torno de 9 vezes e a média histórica dos últimos 20 anos, você sabia, é 15 vezes. Nossa, é muita diferença. Ou seja, estamos falando de mais de 60% de upside na média das small caps. Para mim, com juros para baixo, small caps podem ter aí um grande ano de 2024. Além disso, dados B3, como eu fico ali no trading todos os dias olhando o que o mercado está fazendo, essas ações de small caps estão extremamente shorteadas, ou seja, com muita gente, muito fundo apostando na queda ainda desses ativos. Na minha visão, a maioria deles está muito amassado, preços muito baixos já. E isso pode levar a uma compra de mais de 20 bilhões de reais, tá? Eu estava vendo isso ontem, em ações, o que pode gerar um movimento de short squeeze, ou seja, uma compra muito elevada com esses investidores tendo que fechar rapidamente essas suas posições vendidas. E esse gap aqui ele pode ser fechado, esse pode ser um dos motivos que pode acelerar esse ganho aí para esse ano. É isso aí, concordo totalmente. Vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa apresentação. Aqui a gente mostra como essa relação é inversa, né? Juros para baixo, small caps tendem a subir. Aqui um gráfico aqui desde 2014, percebam que quando os juros caem, né, a linha amarela, small caps performam bem. Aqui, mais recentemente, 2021 também, small caps, os juros subindo, small caps caindo, ou seja, há essa relação inversa. Né? Se a gente tem agora um cenário de juros para baixo, a tendência é small caps subirem. Por que isso? Porque juros para baixo significa custo de capital menor, né? São empresas em pleno estágio de crescimento que precisam de custo de capital
mais barato, né? O crédito fica mais barato e juros para baixo, Borges, fomenta operações de M&A, fusões, aquisições, né? Compra de novas empresas, é algo que acontece muito nesse segmento de small cap. Que até tem uma das empresas que você vai trazer aí que mexe com isso, né? Com M&A, né? Exatamente. E que pode ser alvo de M&A. Né? Então, já vamos falar sobre ela. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, resumindo, assim, de tudo que a gente falou aqui nos últimos slides, setores que podem performar bem em 2024. Petróleo, né, pelas razões que a gente falou. Construção civil, porque depende muito de juros mais baixos, a gente vai ter essa queda na Selic em breve. E varejo. E sempre é muito importante lembrar, o Borges falou aqui, busque empresas de qualidade com resultados consistentes. Tá? Nunca esqueça disso. Essa é a mensagem que a gente queria passar inicialmente aqui. Mais algum outro setor que você gosta ou a gente selecionou bem acho que esses 3 setores estão bons. Um pouco mais para hedge e 2 para a gente buscar um ganho aí com as empresas que estão lá embaixo ainda, que podem performar muito bem. Exatamente. Bom, vamos passar aqui, acho que, por alguns cases que deram certo em 2023, mas antes não deixe de clicar no link que vai estar aí nos comentários. Você já entra na comunidade aqui da Nomos, onde a gente disponibiliza análises de ações. Você vai ter acesso à sala ao vivo, programas especiais de análise técnica, análise fundamentalista e, entrando na nossa comunidade, você vai ter um diagnóstico aqui feito por mim, pelo Borges, sobre a sua carteira de ações e de investimentos no geral. Vamos vamos passar pelos cases. O meu primeiro case aqui, volta um pouquinho, vamos lá, é a Allos. A Allos, que é o resultado da fusão da Allianz Sonae com a BR Malls. Foi um case que eu enxerguei ali no início de 2023, com muito desconto em relação aos outros shoppings, Iguatemi e Multiplan, e de fato aí o papel subiu mais de 50% em 2023. Né? Por que subiu? Melhores resultados, desalavancagem financeira, empresa gerando caixa e reduzindo a sua dívida, venda de ativos não estratégicos, vendeu vários shoppings para fundos imobiliários, shoppings que não interessavam mais a ela. Tá? Com isso, com o dinheiro entrando, recomprou ações, dando uma boa sinalização para os investidores, tá? E múltiplos que continuam atrativos. Tá? Quando a gente pega hoje e compara com Multiplan, Iguatemi, Allianz Sonae não, Allos, que é o novo nome, ainda negocia com um grande desconto, ainda é um case muito interessante para 2024. Perfeito, vamos lá para o próximo case? Vamos lá, próximo case. Mercado Livre, gosta de Mercado Livre? Cara, imparável, né? Ação imparável do ano aí. Se não me engano, no momento que a gente grava o vídeo, vocês estão com mais de 35% de lucro nessa última recomendação. Né? Exatamente. E desde o início do ano, aí, mais de 60% Mercado Livre. Foi um dos grandes destaques de 2023. Por quê? Expansão de receita e margem, solidez financeira, a empresa é caixa líquido, né? É gigante que é caixa líquido, diversificação geográfica, não atua só no Brasil, atua em vários países, dezenas de países da América Latina. Muita inovação, muita tecnologia, muito bem vista pelo mercado e ganho de market share, né? Enquanto os outros ficaram pelo caminho, né? Sofrendo, ela foi ganhando mercado. Ela foi ganhando market share. Mercado Livre foi um grande case de 2023 e segue sendo uma boa oportunidade para 2024. Vamos dar sequência aí? Agora é com Borges, hein? Toca aí, Borges. Sobre gráficos, acho que um dos principais cases aí e os ativos que mais subiram nesse último ano, Nvidia, Tonelo, acabou vendo esse case, concordei demais com essa operação. A Nvidia performou mais de 200% no ano passado e vocês podem ver pelo gráfico aí que continua performando absurdamente bem. Mas a gente tem um outro case para esse ano aí, ligado também à área de inteligência artificial, então esse foi um dos principais ou melhor acerto aí do ano passado. É isso, lembrando que João Tonelo, analista técnico, que faz uma dobradinha sensacional com o Borges na sala ao vivo e no programa Ação e Reação, toda segunda-feira, às 17 horas, no YouTube, no canal Nomos TV, aí já é a dobradinha comigo. Perfeito. Né? Vamos dar sequência aí, vamos para o próximo call que deu muito certo aqui do Borges. Vamos lá, falando sobre trade, você que gosta de algumas operações mais rápidas de compra ou então de venda, fizemos 2 operações aqui em Magazine Luiza. Sim, ação que todo mundo fala bem, fala mal. A gente conseguiu pegar 30% na queda dessa ação em praticamente um mês e depois Tonelo viu junto comigo, nós vimos essa compra aqui e a gente ganhou tanto na queda quanto na alta desse ativo. Se a gente somar, foram 2 operações no intervalo de 2 meses e meio que renderam 55% de lucro. Então, para você que gosta de algumas operações mais rápidas, esse é um dos cases aí que nós fizemos no ano passado e algumas ações aí que estão apontando para essa volatilidade esse ano. Ganhou no short e ganhou no long. Exatamente. Né? Exatamente. Então vamos lá, vamos passar aqui para as oportunidades em 2024, que eu acho que todo mundo quer, né?
Primeira oportunidade, Inter e NBR32. Eu acho que a empresa está preparada aí para melhorar a rentabilidade ao longo de 2024. Eu acho que a gente vai ter aí um ano de recuperação forte nas ações aí de Inter. Já foi muito bem ano passado, né? Subiu mais de 100%, mas 2024 tende a ser, na minha visão aí, um ano muito especial para a Inter, onde ela vai mostrar uma rentabilidade aí já de 2 dígitos, né? Então negocia hoje a 1,2 preço-valor patrimonial, um desconto absurdo em relação à Nubank. Na minha opinião, esse desconto tem que se estreitar em 2024 com a melhora de rentabilidade para 2024 e vai já fechar o ano com a rentabilidade já próximo a 8,5%, tá? Então tem tudo aí para atingir 12, 13% de rentabilidade em 2024. Então o primeiro case aí que a gente vê muito valor para esse ano. Pode dar sequência? Outro case muito interessante, BRBI, né, que você falou, Sim. que é uma empresa que vai capturar todas essas fusões, aquisições que vão acontecer. Banco de investimento com muito potencial, tá? Crescimento de lucro, retomada de M&As e ofertas de ações, ela está envolvida nessa nova dinâmica. Dividend yield atrativo, uma empresa, um banco de investimento que paga dividendos trimestrais, então vai ter um dividend yield aí de 8% expectativa para 2024 e pode ser alvo de aquisição. Não me surpreenderia se viesse um banco grande aí e comprasse a BR Partners, tá? Então fica aí uma dica aí para vocês atentarem para 2024. Acho que esse papel vai buscar o topo ali, as máximas, 26, 27 reais, as máximas menos, já do que o papel mostrou na sua história. Vamos lá, agora falar sobre Banrisul, um banco. Eu sei que não é o banco mais escolhido dos fundamentalistas, né? Toda vez que eu falo daí, o pessoal fala, mas acho que tem coisa melhor. Exatamente, mas, de novo, eu olho muito gráfico e olho muito fluxo de dinheiro que entra. Se a gente observar para esse gráfico aqui, a gente percebe que teve uma entrada de fluxo muito forte nos últimos meses desse ativo, lembrando que cada barra dessa aí que vocês estão vendo aí na tela é uma barra que representa um mês e um papel que tem uma formação gráfica aí de uma bandeira de alta ou então até mesmo um pivô de alta ali, tá muito interessante. E para esse ano eu trouxe alguns cases como esse aqui, que projeta aí ganhos para essas ações entre 50% a 100%, tá? Então vejo o alvo aí para Banrisul para esse ano entre R$18 com alvo na região ali dos R$26 para esse ano. Beleza, vamos dar sequência aqui para nosso último case de 2024. Depois a gente vai fazer uma surpresinha aí para quem entrar na comunidade. A gente vai soltar uma outra ação brasileira para 2024, que eu estou enxergando muito valor, e uma ação americana que você também vai botar na comunidade. Então não deixe de clicar no link que está aí embaixo. Perfeito. E seguinte, ação essa que eu não duvido que ela suba mais de 100% esse ano, tá? E, de novo, NVIDIA já entregou mais de 200% de alta e uma outra ação aí, mais ou menos parecida aí, que pode entregar o mesmo resultado esse ano aí para vocês. Vamos colocar na comunidade, é só clicar no link. Vamos lá, M Dias Branco? Borges. M Dias Branco. Papel aí, se você olhar para o gráfico também, é um ativo que vem defendendo, ou seja, fundos vêm comprando esse ativo, tá? Players grandes, institucionais, se a gente perceber aí o melhor fluxo de compra nesse ativo, desde 2011, 2012 ali. Então esse papel realmente ele vem performando e vem performando muito bem e para mim está prestes a subir forte, tá? Papel aí que também tem 2 upsides aí, objetivos em torno de 40% a 100% de rentabilidade. E aí, agora acompanhar com a gente, inclusive se você tiver alguma dúvida, só deixar no chat aí que a gente vê para vocês. É isso aí, 2 cases de análise fundamentalista, 2 cases de análise técnica. Se você quiser saber mais cases de análise fundamentalista e técnica, não deixe de clicar no link que você vai ser direcionado para a comunidade e a gente vai ter o maior prazer de divulgar esses cases para vocês e também de fazer um diagnóstico da sua carteira, tá? A gente vai estar lá, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para a gente fazer uma análise da sua carteira de ações. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Borges, muito obrigado. Prazer tê-lo comigo aqui. Não esqueçam, galera, cliquem no link. Não só você que gosta de carteira de longo prazo, mas você que gosta de fazer swing trade, algumas ações, você vai ter um bate-papo direto com a gente. A gente vai analisar a ação que você quiser para que você consiga extrair os melhores resultados possíveis e vamos fazer o ano de 2024 com o ano dos melhores investidores. Isso aí, mais rentável. Isso aí. Espero vocês na comunidade. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Hoje eu quero convidar você para fazer parte da minha comunidade no WhatsApp, onde envio recomendações para o longo prazo, operações long short, insights do mercado, analiso papéis que os membros pedem. Lá você também tem em primeira mão as atualizações das carteiras que faço com exclusividade para Nomos. Se você quiser sair na frente esse ano, aponte seu celular para a tela ou clique no link da descrição para entrar na comunidade e ainda garantir um call comigo ou com o meu time sobre as melhores oportunidades para o seu portfólio. Te espero lá. Fala pessoal, Lucas Collazo aqui na área. E, bom, parece que eu tô no ambiente de praia com esse sol na minha cara, né? Mas não tô numa praia, mas falaremos sobre algo que é tão leve e simples quanto ir até a praia, que é investir no fundo do Stock Pickers. Tô aqui com a minha conta da XP na mão, eu vou mostrar para vocês como é que funciona na prática isso. Então, bom, vou acessar aqui a minha conta, você vai para sua área logada de cliente do aplicativo. Abriu aqui a minha conta, vocês vão ver que eu tô na área inicial. Eu vou clicar aqui na barra de baixo, em investimentos. E aí já aparece um botão amarelo bem grande aqui, investir. Cliquei no investir, ele já mostra para mim aqui o saldo disponível e conta e as opções que eu tenho, que são várias dentro do aplicativo. Obviamente a conta tá zerada porque eu já investi o meu dinheiro, não perdi tempo, espero que você também não perca o seu. E aí você vai clicar aqui em fundos de investimento do lado esquerdo, onde você acessa todas as opções de fundos que existem hoje listadas na plataforma da XP. Mas aí eu vou aqui na lupinha do lado esquerdo, facinho, escrevo Stock Pickers, igual o nome do nosso programa. E você vai encontrar o fundo já aqui, tá? Aí eu clico aqui em investir e ele já abre aqui para mim, indicando qual o saldo disponível. Eu já investi meu dinheiro no fundo dos Stock Pickers, então não tem saldo nesse momento, mas para você que vai ter, você vai e coloca aqui qual é o saldo que você quer adicionar. Então vamos supor, eu vou colocar aqui a aplicação mínima, que é R$100, e eu dou um continuar. Aí ele já pergunta para você quando você quer enviar a ordem, que no caso hoje, ele te dá o resumo da aplicação, você vai continuar, você vai colocar a sua assinatura eletrônica e o investimento está realizado. Em poucos cliques e com certeza mais curto que meu bigode nesse momento. Chegamos ao fim do Onde Investir 2024, especialmente preparado pela equipe do InfoMoney para você. Foram 5 dias de reflexões, dicas e informações que vão te ajudar a investir melhor e se proteger durante todo este ano. A gente agradece muito a sua companhia e participação nos nossos painéis, com perguntas que enriqueceram as discussões. Se você perdeu algum dia, não se preocupe, é só acessar os vídeos que estão aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve e o Onde Investir tem o patrocínio de XP Investimentos, Invest Smart e Nomos. Toda a equipe do InfoMoney te deseja um ano de bons negócios. Lembrando que acompanhando nosso site, redes sociais, programas e podcasts, você fica bem informado o ano todo. Até o ano que vem, pessoal! Tchau, tchau!